E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa aula será de plateumintos e nemateumintos. Uma aula interessante, principalmente para a medicina, porque envolve várias doenças, várias parasitoses, como, por exemplo, a esquistossomose e a lombrigose. Vamos ver, então, as características gerais dos plateumintos. Vamos conhecer, como é que é esse verme e depois vamos conhecer algumas doenças causadas por eles. Observe que eu usei o termo verme. Os plateumintos são o primeiro dos vermes que nós vamos estudar. Depois vem os nemateumintos e vocês já estudaram com o professor Rogério os anelídeos, onde estão as minhocas. Uma das principais características dos plateumintos é que eles têm o corpo achatado dorso ventral. Quando você olha o verme de cima para baixo ou de baixo para cima, você percebe que você está vendo uma folha. Mas quando você vê na lateral, você percebe uma folha realmente verdadeira. Ela é laminar e fina. O maior exemplar que nós temos dos plateumintos é a planária, que é um indivíduo de vida livre e que é aquático. Outra característica dos plateumintos é que, além do sistema digestivo que eles já vão apresentar, do sistema nervoso que eles já vão apresentar, vai surgir o sistema excretor. Preste atenção, a história do nosso rim começa justamente hoje, nos plateumintos, lá na planáriazinha. Então surge um sistema chamado sistema excretor, um sistema excretor primitivo, chamado de protonefrídeo ou células flama. Vejam, observem nessa imagem a célula flama. Observem que é uma célula por quê? Existe aqui uma membrana, um núcleo e aqui um tufo de flagelos. Esta célula está mergulhada no corpo do animal, no tecido do animal, envolvida por outras células gerais do corpo. Então aqui está um plano maior, cada pontinho desse seria então uma célula flama. Vejam que estas células estão no corpo inteiro do animal, de modo que tudo que as células produzem, a célula flama captura. Então estas células que estão aqui fora, do lado, de um modo geral, em contato com uma das células flama, vão eliminar as suas secreções, suas excretas, e aí, por difusão, a célula flama, que é essa daqui, vai absorver. Lembra da fagocitose? Pois é, esta célula flama vai absorver as excretas por fagocitose e vai conduzir essas excretas até um ducto coletor. Esse ducto coletor se espalha por todo o verme, no caso aqui da planária, e depois é eliminado por poros excretores. É desta forma que o animal pode, então, comer em paz e produzir suas excretas, e depois essas excretas são eliminadas. Então, não esqueçam, célula flama ou protonefrídeo aparece pela primeira vez e unicamente nos plateumintos. Uma outra informação interessante. O sistema digestivo desses animais é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque só tem boca, e é o mesmo orifício que serve de boca também serve de ânus. Estou querendo dizer para ti justamente isso. No mesmo lugar que entra a comida, vai ser o mesmo lugar que vai sair o resíduo da digestão. Não confundir o que eu estou falando. A comida que é absorvida é uma coisa. As substâncias que não foram absorvidas ficam no próprio intestino e depois vão ser eliminadas. Excreção é outra coisa completamente diferente. Excreção é, depois que a comida passou para o sangue, e as células absorveram, e as células digeriram o que elas quiseram, elas vão eliminar essas substâncias para o sangue, ou para qualquer substância líquida, ou qualquer meio líquido, e depois é que vão ser capturadas por um aparelho excretor. No nosso caso, é o rim que vai tirar do sangue. No caso de uma planária, no caso de um plateuminto, é a célula flama que vai retirar as excretas.
Então, excretas saem pelo sistema excretor e as fezes saem pelo tubo digestivo. No caso das planárias, pelo mesmo orifício que entrou. Outra informação, eles não têm aparelho circulatório. Uma informação interessante é que os plateumintos, eles são acelomados. O que é um ser acelomado? Não tem celoma. E o que seria o celoma? O celoma é uma cavidade que vai surgir no grupo dos nemateumintos, não agora nos plateumintos. E essa cavidade serve para o desenvolvimento dos órgãos. Imagina nós. Eu queria que você tentasse imaginar como é que poderia nascer um coração, ou um intestino, ou um pulmão na coxa da gente. É maciça, não tem buraco, não tem espaço para nascer. Vai nascer na cavidade abdominal e na torácica porque tem um espaço para os órgãos se desenvolverem. Os plateumintos não têm esta cavidade celomática. Logo, eles não são cilíndricos, eles não têm forma arredondada para que os órgãos possam se desenvolver. Então, os plateumintos são achatados justamente por não terem celoma. Então, eles são acelomados. Mas por que eu estou sendo enfático? Porque ao mesmo tempo que eles são acelomados, eles são triblásticos. Vai surgir pela primeira vez a mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário. Só que apesar de surgir a mesoderme, não surge celoma. O celoma só vai surgir nos nemateumintos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Outra característica interessante é que esses animais são chamados de bilaterais. Por que bilaterais? Porque se observa, de acordo com um corte longitudinal, um lado direito e um lado esquerdo iguais. Eu consigo então vislumbrar bilateralidade, ou seja, laterais iguais a partir de um plano de corte. Outra característica interessante seria falar que os plateumintos podem apresentar vida livre. O que seria vida livre? Não causam doenças, não são parasitas. Vivem para lá, vivem para cá. Eles podem ser terrestres ou aquáticos. Outros podem ser parasitas. E esses parasitas, eles causam doenças não só em animais e em humanos, mas podem também atacar algumas plantas. Vamos agora falar um pouco da classificação dos plateumintos. Os plateumintos se dividem em três classes. Três classes, das quais duas são importantes para a medicina por causa das parasitoses. E uma mais para a biologia no aspecto ecológico. Nós temos aí a classe cestoda, que é extremamente parasitária. Na classe cestoda só existem endoparasitas. Os mais famosos são a tênia, a tênia saginata e a tênia solium. Outra classe interessante seriam os trematodos. De um modo geral, essa classe apresenta parasitas, mas podem também ter alguns de vida livre. E esses parasitas podem ser ectoparasitas. Destaca-se aí a esquistossomose, uma doença causada pelo Esquistossoma mansoni, e a fascioliose, causada pela fascíola hepática. E por fim, a classe mais, vamos dizer assim, mais romântica, né, dos plateumintos, que seriam os turbelários, onde está a famosa planária, aquele bichinho, né, cativante, que tem os olhinhos, olha, olhinhos entre aspas, tá? Que tem aqueles olhinhos de aspectos bem característicos da planária. Os turbelários não apresentam parasitas, pelo menos não interessantes para a medicina. E eles têm vida livre, vivem na água, né, nos rios, no ambiente aquático. Tem algumas planárias também de ambiente marinho. As planárias são coloridas, são diversas. Vamos ver as principais parasitoses. Começaremos com a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Vamos manter uma sequência lógica. Vamos sempre apresentar a doença para você, falando do agente etiológico, que é quem causa a doença. Depois, se tem vetor ou não, que é quem transmite a doença. Depois, as características da doença, os sintomas, o ciclo biológico e, por fim, a profilaxia, que é medidas para se prevenir da doença. O agente etiológico da esquistossomose é o Esquistossoma mansoni. Ó, Esquistossoma mansoni. Esse verme, ele é dioico, ou seja, ele tem dois sexos. E é interessante porque o macho, né, bem característico, ele apresenta um canal onde a fêmea fica mergulhada dentro e onde vai acontecer a reprodução. Então, no mundo animal, há surpresas. É o macho do esquistossoma que tem um canal, vamos dizer assim, vaginal, chamado de canal ginecóforo,
onde a fêmea, bem delgada e bem fininha, vai ficar ali, dormindo ali naquele canal, e onde vai acontecer a reprodução. Tudo bem? Então vem aqui comigo para o ciclo, para a gente poder entender. Vamos entender logo o ciclo, que aí depois fica mais fácil para sacar a doença. Observem que é um ciclo que tem o homem e um hospedeiro alternativo. Quando um ciclo tem dois hospedeiros, nós dizemos que esse ciclo ele é diheteroxênico ou digenético. Existe um indivíduo, no caso, por exemplo, o homem, que vai ser o hospedeiro definitivo, e o outro hospedeiro vai ser o hospedeiro intermediário. Há doenças em que o homem passa a ser o hospedeiro intermediário e o outro hospedeiro passa a ser o definitivo. O que define um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário? O hospedeiro definitivo é aquele onde o ciclo do parasita ocorre de modo sexuado. E o hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita realiza a reprodução assexuada. Vem comigo aqui. Então o homem, ele é o hospedeiro definitivo porque o verme, no caso a fêmea e o macho, eles vão realizar a fase sexuada deste ciclo. Então depois que eles copularam, vai acontecer a produção de ovos. Esse verme está no intestino e ele parasita nesse momento que está ovopositando. O ovo vai para o intestino, mas o verme está no sistema porta-hepático. Então deixa eu deixar bem claro isso. O ovo vai para o intestino, enquanto que o verme está no sistema porta-hepático. Se você tiver muita dificuldade em entender isso, pensa o seguinte: está nas veias que estão presentes no fígado. Tudo bem? E no mesentério, que é o tecido que sustenta o fígado, junto com o intestino. Quando você puder ver num frigorífico, ou sei lá, num açougue, os intestinos de um animal e o fígado, você vai ver que tem umas membranas que seguram, amarram o fígado no intestino. Esse tecido é chamado de mesentério e está cheio de vasos sanguíneos. O esquistossoma, ele fica justamente nesses vasos hepáticos e intestinais entre o mesentério. Tranquilo? Bem, mas ele coloca um ovo e esse ovo vai migrar para a corrente sanguínea e aí ele tem um furinho. Ele tem um espinho. Vou aqui pegar uma massinha. Sai aqui, Joãozão, João. Sai aqui. Olha só. Ele tem, então, imagina que isso aqui seria o ovo, tá? E ele tem um espinho. Esse espinho é importante para furar o vaso sanguíneo. Esse ovo está na corrente sanguínea, ele vai furar o vaso sanguíneo e vai vazar para o intestino. No intestino grosso, por exemplo, ele vai então depois ser eliminado junto com as fezes. Então é importante você lembrar da forma do ovo do esquistossoma. É um ovo com um espinho para furar os vasos para ele chegar no intestino, porque o ciclo só vai continuar se ele estiver no intestino, para ele se misturar com as fezes durante a evacuação. Vamos voltar aqui para o ciclo? Este ovo pode ser feito no solo. Isso aí é uma doença de terceiro mundo, infelizmente. Ele vai ser feito no solo, e aí vem a chuva, sei lá o quê, e aí leva este ovo para o meio aquático. Em água, reparem que o menino aqui, a criança, né, a menina, está em água. No meio aquático, numa lagoa, num açude, num rio, este ovo vai eclodir, vai nascer uma larva chamada de miracídio. Esta larva agora vai então penetrar no hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário é um caracol, é um molusco do gênero